Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha buscar o Senhor. Ele ama você. Olha o que diz aqui em Provérbios 28:18. Quem procede com integridade viverá seguro. Mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Se você procede, se o seu procedimento é íntegro, você vai viver com segurança. Você tem segurança, você vai se sentir seguro, porque você sabe que você tem plantado a semente da integridade. Então, você vai colher dias felizes, abençoados, e mesmo que você se encontre no dia mau, você sabe que Deus te livrará. Mas se você age com perversidade, o pecado é perverso. E às vezes você fala, eu não faço mal a ninguém. Mas quando você tem um comportamento que a palavra de Deus condena, você está fazendo mal a você. Você está ferindo a Deus. Totalmente. E quantas vezes eu vejo pessoas, assim, elas vão vivendo, parece que está tudo bem, de repente, dá um tempo igualzinho aqui, ó, de repente cairá. Você não entende. Não entende. Há muitos anos, quando eu comecei o ministério, no início, bem no início do meu ministério, eu tirava um dia da semana, além de todos os outros dias que eu atendia, mas um dia só para fazer atendimentos e só fazia o culto da noite. Aliás, eu fazia todos os cultos, a semana toda. Então, tinha dia de eu atender muitas pessoas e tal, e dentre tantos atendimentos, eu atendi uma mulher que ela tinha um filho já de 19 anos, estava casada há mais ou menos 24 ou 25 anos, e ela mantinha um relacionamento extraconjugal com um homem há quase 18 anos. Ela começou um ano depois que o filho havia nascido. E eu ainda era muito jovem e eu ouvi aquilo. Assim, foi realmente um susto. Porque ela disse para mim que ela tinha nascido num berço evangélico. E que ela sempre frequentou a igreja evangélica e que ela estava frequentando a igreja evangélica. Que o marido não ia, mas que ela sempre ia. Que ela era, naquele momento, eu não me lembro se ela ainda era, mas que ela já havia atuado como obreira. E eu disse, mas nessa condição? Ela disse sim. E ela disse para mim que ela, naquela época eu fazia um programa no rádio, e ela disse que foi ouvindo esse programa que a venda dela começou a cair. Porque ela achava que ela não estava fazendo mal a ninguém. A ninguém. E que, assim, não estava prejudicando o casamento dela, não era um problema. Ela disse isso para mim. Eu achava que não estava fazendo mal a ninguém. Eu
Eu não sei explicar, ela disse para mim. Eu gosto dos dois, então ele é meu marido, o pai do meu filho. E eu encontrei essa pessoa e ele não mora aqui, ele viaja e de tempos em tempos ele está aqui. E a gente se encontra umas 2 vezes por mês, alguma coisa assim. E assim, eu gosto dele, com ele eu me abro mais, que o meu marido é mais fechado. Assim, normalmente, ela falou. Ela contando para mim. Ela disse, eu nunca vi isso como um problema. Só que, agora ouvindo as suas mensagens, a venda caiu. Porque eu tenho visto o quanto eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho segurança. Ela disse que ela tinha uma formação, tinha feito faculdade, mas assim, quando ela conseguiu um emprego melhor, era de copeira. Ela disse, eu não tenho nada contra ser copeira, mas eu não estudei para ser copeira e eu não consigo sair disso. A minha vida é uma vida que não vai. E assim, ela mesma disse para mim, se a senhora olhar bem nos meus olhos, a senhora vai ver uma coisa que a senhora outro dia pregou, e eu tinha pregado sobre isso. Eu disse, quando uma pessoa esconde uma coisa, os olhos dela, os olhos revelam. E ela disse que aquilo foi muito forte para ela, e que ela se olhou no espelho pela primeira vez e viu que realmente o olhar dela revelava alguém que tinha algo que temia ser descoberto. Ela vinha escondendo aquilo uma vida inteira. Só que agora, ela estava vendo a vida dela durante todos aqueles anos, não prosperou financeiramente, o marido não prosperou, o filho estava causando 1000 problemas, ela não estava indo a lugar nenhum, financeiramente, era uma vida amarrada, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha segurança. Ela disse que ela vivia com medo. Eu disse, mas peraí, a senhora não está me dizendo que achava que não estava fazendo mal a ninguém? Ela, então. Só que, ao mesmo tempo, uma insegurança, um medo de ser descoberta, um medo disso vir à tona. A minha família sempre me viu como uma pessoa correta. E eu perguntei se o marido algum dia desconfiou. Ela disse que não, porque ela sempre lidou normalmente com ele. Ela estava se enganando e havia perdido anos da vida dela. Que ao invés dela trabalhar para se livrar daquilo, ela buscava meios para manter aquilo. Sabe quando uma pessoa busca meios para manter uma coisa errada? Meios para manter uma coisa errada. Ela disse que ela estava tão estressada, porque ela tinha que fazer assim, manobras, uma ginástica, para equilibrar tudo. Tinha dia que ela deitava, ela disse que ela me contou que quando ela deitava, muitas vezes, ela tinha febre, do nada. Ela tinha algumas crises e tremia. Ela gelava inteira. Ela ia no médico, não tinha nada. Era um estresse, sabe? Por manter uma coisa que estava roubando a paz dela, e ela tinha que equilibrar de cá, e equilibrar de lá, e equilibrava de todas as maneiras. Imagina a ginástica, imagina as manobras para controlar uma coisa e controlar outra durante anos, 18 anos da vida.
18 anos vivendo assim. Ela disse, eu não aguento mais. Só que eu não tenho força para terminar esse relacionamento, porque eu estou uma vida, eu estou há 18 anos com esse homem. Mas eu também não quero abrir mão do meu casamento. E ali eu mostrei para ela que o quanto ela estava errada, o quanto ela foi roubada. Aqueles anos foram jogados no lixo. Ela esteve a vida inteira no pecado, prejudicando a vida dela, agindo de forma sem sinceridade nenhuma para com o marido, para com o filho, para com Deus, sem integridade nenhuma. E de repente, está aqui, ó, cairá. Porque isso é perverso. Lembra, sabe por que é perverso? Lembra o que José falou para a mulher de Potifar? Ele disse que o Senhor me livre de ser tão perverso. Eu jamais agiria com tanta perversidade com o meu Senhor e pecaria contra Deus. Algo tão perverso. Ele disse para a mulher de Potifar, o José, que se ele se deitasse com ela, ele estaria sendo perverso e estaria pecando contra Deus. Entendeu? Perverso e pecando contra Deus. Ela disse para mim que, conversando um dia, uma pessoa que foi uma amiga, que também fazia a mesma coisa, mas com várias pessoas, e ela contou da situação dela e disse que ela não estava se sentindo bem, isso e aquilo, e que ela achava que ela estava errada. A amiga falou assim para ela, que isso? Essa sua forma de pensar é sessão da tarde. Eu nunca mais esqueci essa frase, é sessão da tarde, porque só passa filme antigo, né? Você quis dizer para ela que ela era uma pessoa antiga, isso era a mentalidade do passado, que isso era totalmente normal. Normal. Era a fuga dela. Que aquela pessoa era a fuga dela, que ela tinha todo o direito de ter uma fuga. Não. Diante de Deus, isso é perverso. José disse isso para a mulher de Potifar. Que se ele se deitasse com ela, ele seria perverso e estaria pecando contra Deus. Está aqui, ó. Quem procede com integridade viverá seguro. Mas quem procede com perversidade, de repente cairá. De repente cairá. Não havia sinceridade nenhuma nessa mulher, nem com Deus, nem com a família. E ela estava acabando com ela. O emocional dela estava totalmente abalado, desestruturado. Os segredos, aquele segredo estava adoentando ela, porque são esses segredos que adoentam as pessoas. E tem gente que vive cheia de segredos e coisas escondidas, coisas ocultas. Uma coisa errada pode durar? Pode. Por muito tempo? Pode. Essa mulher já estava há 18 anos no erro. Mas olha para a vida dela. Doente emocionalmente, fisicamente. A família totalmente bagunçada. Sem sucesso nenhum na vida. Sem prosperidade, sem vida com Deus. A verdade é que ela passou a vida dela sem construir nada. Só alimentando a carne. Tentando preencher um vazio que ela tinha que buscar em Deus, só Deus ia preencher. E ela ficou se dividindo entre um marido e um amante, tentando preencher um vazio com sexo e um outro relacionamento, e tentando se enganar que ela ia na igreja e até fazia a obra e tudo bem, buscando apoio muitas vezes e ímpio, e pegando aqueles conselhos e tentando acreditar que realmente ela não estava tão errada assim.
Mas ela começou a ouvir as mensagens e ela não conseguiu mais, e ela foi lá, desabafou, confidenciou. Ela abriu o coração e ela disse: eu quero uma mudança. E até o que eu sei, por aquele tempo, ela realmente teve a coragem de romper com aquele relacionamento e começou a construir uma nova vida. Ainda naquela época, não, logo depois, ela conseguiu um emprego melhor e começou uma vida diferente. Conseguiu levar a família para a igreja e foi. Hoje eu não sei como é que ela está, não sei o que foi feito dela. Mas até então, enquanto ela estava fazendo escolhas corretas em Deus, ela estava começando a construir uma vida de verdade, porque até então foi só era uma vida de mentiras, fantasias, enganos, perversidade, sem integridade nenhuma. Quantos anos ela perdeu? E essa palavra não veio por acaso. É Deus falando algo com você. Talvez o seu caso não é igual o dela, mas você tem muitos segredos, muitas coisas escondidas. Talvez você vive aí tentando equilibrar coisas e tentando se convencer que não é tão ruim assim, que todo mundo faz, que você não é o primeiro, não é a primeira. Mas Deus está falando com você. A vida é como uma escada. Não dá para levar tudo. A gente tem que fazer escolhas. E o pecado é uma grande maldição. E talvez há uma maldição terrível aí na sua vida. Você não tem paz, não tem sossego, não tem segurança nenhuma. E você só está caindo, igual aquela mulher só estava caindo. Só caindo, você está caindo. Por quê? Porque você não tem visto coisas que diante de Deus, você não tem visto como perversas, mas diante de Deus elas são perversas. Ouça a voz do Espírito Santo. Tira o pecado da sua vida. Tira o anátema. Tira a maldição da sua vida. Dê uma olhada aí. Está na hora de você tomar uma decisão, porque é provável que, como essa mulher precisava tomar uma decisão depressa, você precisa tomar uma decisão. Você precisa romper com o pecado, tirar o pecado da sua vida, colocar um ponto final numa vida dupla, numa vida de segredos e coisas ocultas e coisas escondidas. A Bíblia diz que aquele que encobre o pecado, as suas transgressões, nunca prosperará. Você nunca vai ver uma pessoa que tem coisas escondidas, que não foram confessadas, reveladas, reparadas, prosperar. Não prospera. Então, Deus nos chamou para andarmos em integridade e não em perversidade. Ouça a voz do Espírito Santo. Talvez você está aí tão sem paz, sem alegria. Esse pecado que você não quer abrir mão, não está te levando a lugar nenhum. Satisfaz a sua carne por alguns momentos, mas está te matando aos poucos, está arruinando com você, está te puxando cada dia mais para baixo, para a derrota. Tome uma decisão, tira o pecado da sua vida, tira o anátema da sua vida. Porque você não ganha nada em tentar ocultar, esconder, manipular situações, conciliar. Você não ganha nada com isso. De jeito nenhum. Está aí, tenta equilibrar um negócio e outra coisa, uma coisa errada aqui, outra ali. E isso é vida.
Não, isso não é vida, não, isso é muito estúpido. Se você vive assim, você é uma pessoa escrava, sem forças, sem vida, que vive com medo. Talvez você não tenha paz. Igual essa mulher, uma coisa muito séria que ela disse para mim. Ela disse, como eu fui criada na palavra, eu ouvi a palavra, eu conhecia, eu sempre tive medo de morrer e ir para o inferno. Ela disse, eu sempre tive medo, um medo de morrer e ir para o inferno. Mas não tinha forças para romper com algo tão perverso diante de Deus. Abandona o pecado. Para de viver dessa maneira. Se você tem vivido assim, se volta para Deus, Ele vai te ajudar. Para de viver por sentimentos. Toma uma decisão. Você sabe o que é certo diante de Deus. Ela sabia. Então uma decisão tem que ser tomada. Tome uma decisão enquanto você tem oportunidade. E Deus vai te ajudar a vencer tudo isso. Arranca toda a perversidade da sua vida. Para de pecar contra Deus. Tira o anátema da sua vida, da sua casa. E siga em frente na obediência, no temor a Deus. Escolha obedecer a Deus e Ele vai te ajudar. O começo não é fácil, mas o final é maravilhoso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já, para nós orarmos. Dia 2 de julho. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 2 de julho. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento eu oro por essa pessoa que o Senhor ama, está falando algo com ela, muito sério, e que agora, meu Deus, ela receba e se levante, e que ela receba a força nesse momento para abandonar o pecado, para virar as costas para o pecado, que ela seja liberta desse mal, desse controle maligno, dessa escravidão, de tudo que tem mantido e amarrado ela naquilo que tem arruinado com a vida dela. O mal tem tido acesso, ele tem entrado e tem acorrentado ela no pecado. E ela não tem tido forças, mas hoje eu ordeno que essas correntes sejam quebradas, que essas cadeias sejam quebradas, que essas algemas caiam, que essas grades que prendem essa pessoa sejam abertas. Que ela seja liberta dessa escravidão. Que ela seja liberta do pecado. Que ela seja liberta, completamente liberta. Passa do teu sangue sobre ela. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. E que ela seja munida de forças, de poder. E que ela siga em frente e não olhe para trás. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, eu peço curas, libertações, portas abertas, socorro, livramentos. Eu peço socorro para cada uma agora, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha responder o clamor de cada pessoa. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço que o Senhor, nesse momento,
venha definir situações e que o impossível aconteça na vida dessa pessoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera todas elas, Senhor. Abra as portas, realiza sonhos. Tudo que ela sonha, os sonhos mais profundos, realiza. Coloca coisas grandes e firmes nas mãos dela. Desperta mais semeadores. Quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar nesse programa, ela vai ser abençoada. Essas leis são poderosas e quem obedece é bem recompensado. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grande e poderosamente abençoadas. Que tudo que escravizava e amarrava essa pessoa no pecado saia definitivamente. Que o anátema esteja sendo tirado da vida dela agora, para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha. Deus vai te abençoar muito e nós vamos ficar muito felizes. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Seja dia ou seja noite, seja sol ou seja lua, sejam pássaros ou estrelas, não importa, saia e dê uma olhada. Tudo isso e muito mais foi criado para nós. Então, desfrute. É para você. Irrigue sua vida enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e você frutificará. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.